Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre primícias. E o texto base que eu vou utilizar aqui está no livro de Números, capítulo 18. Vou começar com uma oração. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor testifique, ó Deus, o princípio das primícias, para que eles entendam a aplicação desse princípio em nossas vidas e que no nome de Jesus nós venhamos a praticar para que nós sejamos abençoados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, fazendo a leitura do texto, eu vou ler o capítulo aqui. O título do capítulo diz: Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. E então aqui você começa a ver no capítulo. Aqui vou ler o primeiro. Então disse o Senhor a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário. E tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Então aqui Deus está responsabilizando Arão e sua descendência pela apresentação dos levitas, né? Apresentação dos sacrifícios a Deus para que o povo recebesse a expiação, para que o povo recebesse a ponte entre Deus e o povo era o sacerdote. Então, nesse contexto, o sacerdote, Deus deixou uma série de instituições aos sacerdotes levitas para que eles pudessem intermediar tudo que fosse apresentado diante de Deus. E algumas dessas regras aqui eu vou começar a ler a partir do versículo 11, que diz da seguinte maneira: Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Tudo que estiver limpo na tua casa delas comerás. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa, os comerá. E toda coisa consagrada em Israel será tua. Agora olha só no versículo 15. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, vou começar aqui fazendo uma exposição desse texto. Aqui, a partir do versículo 12, ele começa a tocar no tópico das primícias. Eu comecei no versículo 11, mostrando que Deus estava dizendo, tudo isso também será teu, daí começa a falar das ofertas alçadas, e em seguida ele entra no tópico das primícias. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Então, os levitas, por lei, eles tinham o direito de tomar as primícias do povo. Os levitas, os sacerdotes da linhagem de Arão, todos eles tinham o direito de tomarem as primícias. E no 13, os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua casa os comerás. E então ele começa a falar aqui especificamente do fruto da terra, seja a bebida, o vinho que ele fala aqui do mosto, né, dos grãos, também dos primeiros frutos que houver na terra. Então,
principalmente falando aqui de coisas agrícolas. Mas a partir do versículo 15, ele começa a falar dos primogênitos dos animais. E aqui, ó, tudo que abrir a madre, ou seja, o primeiro nascimento, você vai trazer a Deus. E isso também vai ser como primícia através do fruto que saíam dos animais. E aí Deus diz claramente que os animais impuros, eles serão resgatados, e os primogênitos dos animais impuros e os primogênitos dos homens. Por quê? Por que ele estava instituindo isso? Como eu mencionei no outro vídeo, Deus ele pegou os primogênitos de toda a nação, de todas as tribos que tinham vindo da terra do Egito, e ele falou: olha, eu quero os primogênitos para mim. Os primogênitos serão meus, serão consagrados para o serviço sacerdotal. E ao invés de pegar primogênitos de cada uma das tribos, ele decidiu pegar uma tribo, que é a tribo de Levi. E aquela tribo ela representava os primogênitos de toda a nação. Então, Deus instituiu que os levitas seriam os primogênitos e, assim, toda vez que nascia o filho primogênito, entre aspas, ele seria apresentado ao Senhor. Mas como o primogênito já havia sido decidido como a linhagem dos levitas, então todo esse primogênito que seria apresentado ao Senhor, ele deveria ser resgatado. E o que é o resgate? O resgate mais à frente aqui no texto, nós vemos que era uma troca em ciclos de prata. Ciclos de dinheiro aqui no caso. Mas então eles davam em lugar do primogênito um valor que era estipulado no templo. E assim eles resgatavam tanto os animais impuros como também os homens. Então o primogênito do nascimento de todo animal era apresentado para Deus. Agora, quanto os animais que não eram nem homens e nem imundos, Deus disse: olha, não tem resgate. Então, o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra, não resgatarás. Santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será a tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direitos teus serão. Então, o sacerdote pegava esses primogênitos, sacrificava diante do altar, o sangue ia para o altar, a gordura ela era queimada e a carne era dada para os levitas. Os levitas tinham o direito de comer daquela carne. Uma vez que aquilo foi apresentado ao Senhor, então Deus recebia o primogênito através do sacerdote. Então, a partir do momento que o sacerdote ia lá e comia, era o momento que Deus recebia. Então, o princípio das primícias, ele não era só aplicado aos frutos do campo, mas de uma forma, aqui mudando as palavras, né, falando de primogênitos, mas era aplicado o mesmo princípio das primícias nos animais. E aí, até mesmo quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, quando Deus vai lançar a praga aos egípcios, ele lança a última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E aí, depois que é lançada a morte dos primogênitos contra os filhos do Egito, os filhos que se subordinavam a Faraó, o que Deus instituiu aqui no capítulo 13 de Êxodo, o título diz: os primogênitos são consagrados. Então Deus, uma vez que ele livrou o povo pela 10ª praga do Egito, através daquele sangue de cordeiro que era passado nos umbrais das portas, que livrava o povo do anjo da morte, então aqueles primogênitos que foram poupados em Israel, Deus disse: eu quero esses primogênitos. Então, lendo o capítulo 13, diz da seguinte maneira: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é.
E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Falando aqui da Páscoa. E cadê aqui? Ele começa a dar mais detalhes da Páscoa. Vamos ver. Aqui, no versículo 11. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado, separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. Porém, se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então, desde a praga do Egito, Deus instituiu: olha, os primogênitos agora são meus. As primícias dos nascimentos de todo animal e de todo homem é meu. Ele diz: santifica-me todo primogênito, porque meu é. Então, Deus, ele, depois de ter feito aquele livramento para Israel, ele institui dizendo: olha, as primícias, os primogênitos são meus. Então, aqui também é uma figura das primícias, mas aplicado aos nascimentos, né? E nesse sentido, nós vamos também abordar rapidamente uma passagem de Romanos, que Paulo está falando aqui entre o povo judeu e o povo gentio. E ele faz a comparação, né, do zambujeiro, falando do enxerto, que os gentios foram enxertados nessa árvore da qual a gente recebe agora a salvação. E aqui no capítulo 11 tem um trecho que diz assim: ramos enxertados. E aqui, mais à frente, no versículo 16, diz da seguinte maneira: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, ele está dizendo o seguinte: se a raiz é santa, se os judeus são santos, os ramos também são. E os gentios são os ramos que foram colocados por Deus. Então ele começa a falar: olha, ainda que por um momento de tempo Israel esteja rejeitando o Messias, se nessa rejeição Deus permitiu que os gentios agora acessassem a salvação, quanto mais quando vier o tempo em que eles receberem o Messias. E quando a raiz é santa, os frutos são santos. E da mesma forma, quando um judeu ele apresentava as primícias ao sacerdote, ele entendia que apresentando o primeiro e o melhor para Deus, a forma de honrar a Deus, ele entendia que todo o resto era santo. Então, na primeira vaca lá, que nascia o primogênito, era dado ao sacerdote, o que o judeu entendia? Puxa, se eu dei o primeiro nascimento daquela vaca para o Senhor, todos os outros nascimentos estão santificados. As primícias santificam o resto da colheita. E da mesma forma com os nascimentos de homens. Se eu apresento o primogênito a Deus, os outros filhos serão santificados. E da mesma forma, com o trigo, com o azeite, com o vinho, se eu apresento as primícias a Deus, todo o resto da colheita é santificado. Se as raízes são santas, os ramos também são. Se as primícias são santas, a massa inteira é santa. Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, mas eu queria que vocês entendessem a abrangência desse tema, do que é as primícias, o princípio, o começo, a primeira parte, de modo que essa ideia ela é aplicada no Novo Testamento, dizendo que Cristo é o primogênito, o princípio dentre os mortos da ressurreição. Então, ele foi apresentado por Deus como uma primícia, e assim toda
a massa foi santificada, nós fomos santificados, nós acessamos a ressurreição porque Cristo é o princípio, ele é a primícia apresentada por Deus nesse contexto. Então, o apóstolo Paulo e alguns outros escritores, eles fazem a aplicação do primogênito das primícias em outros contextos, falando de coisas espirituais. E isso era uma coisa que era muito bem difundida entre os judeus, eles entendiam o que eram as primícias, né? Então, numa próxima aula, nós vamos tratar de aspectos mais práticos, de dizer, olha, como é que eu aplico o dízimo, como funciona essa primeira parte nos dias de hoje, tendo em vista que nós recebemos salário, que nós não temos mais uma colheita agrícola, nenhum tipo de rebanho de gado, como é que nós aplicamos isso na prática? Então, esses aspectos um pouco mais práticos a gente vai tratar na próxima aula. Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês apresentam as primícias, todo o resto é santificado. E assim Deus tem prazer em prosperar a sua colheita. Espero que isso tenha um impacto na vida de vocês, vocês possam abrir os versículos e que em nome de Jesus vocês sejam edificados por isso. Amém.